Fala, torcedor palmeirense, saudações, muito bom dia. Chega mais, deixa eu te atualizar das últimas notícias do Palmeiras, enquanto você toma aí o seu cafezinho neste sabadão. O Verdão já virou a chave, agora pensa no Juventude no Campeonato Brasileiro. É o Verdão que vai em busca de mais 3 pontos para manter a liderança, meus amigos. Temos aqui um corte com a mídia esportiva, repercutindo todas as últimas informações do Palmeiras, trazendo tudo sobre esse jogo aí de domingo. O Verdão que já se representou nessa sexta-feira, né? Você está acompanhando aqui algumas imagens do treino. Então o Verdão que mesmo, né, podendo poupar algumas peças aí, vai com muita força para conseguir aí 3 pontos fora de casa, não é mesmo? Vamos lá para as notícias, sem mais enrolação, deixa o seu like, se inscreva, quero deixar os créditos da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo, mas agora você que é torcedor palmeirense, fica comigo até o final e bora conferir. Flamengo e Palmeiras em campo então neste final de semana. Deixa a Libertadores de lado, ao final só no dia 29. E agora é briga direta para ver quem fica com o título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos dois desafios. Alô, fã de esportes, Palmeiras teve pouco tempo para comemorar a classificação épica, a decisão da Libertadores. O time já voltou a trabalhar nessa sexta-feira à tarde, visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude em Caxias do Sul. Palmeiras ainda vai fazer mais um treinamento no sábado, antes da viagem, e a comissão técnica vai fazer uma avaliação na questão física dos jogadores. Aqueles que estiverem mais desgastados ficam fora do confronto, pelo menos entre os titulares, mas o Palmeiras vai com tudo, defendendo a liderança do campeonato. Tem um ponto à frente do Flamengo, time que vai fazer a final da Libertadores com o Palmeiras. A equipe alviverde também defende uma invencibilidade de 18 anos contra o Juventude. A última derrota foi em 2007. Nesse período, 7 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e um empate. Valeu! Rodrigo Jufo e Vinícius Nicoletti com as informações. Então os dois vivos, sonhando com os dois títulos. O Palmeiras é o primeiro lugar com 62 pontos, 71% de aproveitamento. Veja só, 1% a mais de aproveitamento em relação ao Flamengo, que tem 61 pontos, um ponto a menos. Os dois são finalistas da Libertadores, se encontram no dia 29 de novembro. Na Libertadores, o Palmeiras teve 86% de aproveitamento. 100% o Flamengo, só na primeira fase, né? o Flamengo 67%. Mas o que importa em mata-mata é passar e os dois estão lá. Como que você vê essa briga neste final de semana, Elton? Bom, enfrentam adversários que estão na zona de rebaixamento, obviamente entram em campo como favoritos e muito motivados pelo que fizeram no meio da semana, né? Classificação para a Libertadores. Alguém tem vida mais difícil? Nesse aspecto, o Palmeiras tem um pouco mais porque joga fora de casa, né? É claro que nesse jogo contra o Juventude tem esse componente adicional. E a gente lembra quantos anos o Flamengo demorou para vencer o Juventude lá. Então é um pouco mais complicado. O Sport, a gente viu a situação que vive no campeonato, já pensando em 2026. Aliás, é um espaço curto, né? O Palmeiras enfrenta o Santos num espaço curto e o Flamengo enfrenta o Sport também num espaço curto, né, de tempo. Vão se enfrentar, inclusive, na Arena Pernambuco. O Flamengo tem essa possibilidade, é claro, o Palmeiras tem jogado num nível muito alto. E a gente lembra do jogo do primeiro turno, né? O Flamengo passou pelo Juventude com muita facilidade, o Palmeiras também, né? Então, é um jogo para o Palmeiras pontuar e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas tem o Flamengo nesse jogo contra o Sport que vai criar uma pressão muito grande nessa briga pela liderança. É bem interessante o que vai acontecer nesse fim de semana, Edu, porque tem um terceiro colocado ali que está na espreita olhando tudo acontecer, que é o Cruzeiro. E a gente não pode descartar também o Cruzeiro da disputa pelo título. Mas a gente sabe que o nível de Palmeiras e Flamengo na temporada tem sido altíssimo, talvez dos dois, o nível mais alto, né, que podemos ver nos últimos anos dessas duas equipes que se reforçaram demais, né, pensando nessa temporada. Ontem nós falávamos sobre a possibilidade do calendário, onde Palmeiras e Flamengo poderiam jogar, porque terão jogos adiados. E o senhor acertou. É difícil admitir isso, mas o senhor acertou. Reportagem de Pedro Ivo Almeida no nosso site espn.com.br. A CBF encaminhou mudanças nas datas dos jogos dos dois times no Brasileirão, porque iam bater com a data da final, né? Se jogariam no dia 30, a final no dia 29. A tabela ainda não foi desmembrada, mas inicialmente, então os jogos devem ser antecipados, essa é a ideia, para terça-feira, dia 25, portanto, 4 dias antes da decisão. Isso porque as duas delegações de Palmeiras e Flamengo precisam chegar na cidade da final, hoje Lima, no Peru, até meia-noite de quarta-feira, para a final que vai ser no dia 29. Então jogariam na terça-feira, aviãozinho,
para chegar lá no dia seguinte a tempo de cumprir o protocolo da Conmebol. Significa que na rodada anterior jogaram no sábado também para ter esse espaço de tempo, né, de descanso entre um jogo e outro. Um dos heróis da classificação palmeirense. A gente falou do Alan, falamos muito do Abel Ferreira, obviamente, mas o Rafael Veiga teve negócio de redenção, né? Porque ele estava um pouco afastado durante alguns jogos no banco de reservas, entrou com tudo no segundo tempo e ele falou com o Vinícius Nicoletti, com a equipe do F-Show, nesta sexta-feira, entrevista exclusiva com o Veiga. Olha aí. Eu não gosto muito desse negócio que no Brasil sempre tem que ter um herói e um vilão, né? Acho que ontem tiveram muitos, não, todos os jogadores foram importantes, mas, por exemplo, o Alan jogou muito bem também, então não quero esse título de herói. Mas eu fico feliz aí pela noite, como aconteceu, pelos gols, pela classificação e pela forma como foi tudo isso, né? Uma virada realmente histórica, uma noite especial. Então, tá todo mundo de parabéns. Tento, nesses momentos, não pensar muito o que representa o jogo, o que tá valendo, quantas pessoas estão assistindo, né? Porque eu acho que isso acaba trazendo mais pressão. Então, era um momento meu comigo ali, onde eu tentei silenciar ao máximo todo barulho, ruído externo, né, e me concentrar só naquilo que eu precisava fazer. Eu acho que isso que me deu a confiança, né, de realmente falar que eu ia bater o pênalti, eu acho que isso que é o principal ali. Eu consegui me controlar, né, porque é óbvio que independente se eu já vivi muitos momentos assim, de pênalti, jogos importantes, eu acho que todo mundo tem um frio na barriga nesses momentos, mas eu só precisava estar com a cabeça boa, tranquilo para fazer o meu melhor. O Flamengo tem sido os times aí que tem brigado pela maioria dos títulos nos últimos anos, mas eu não acho que só nós dois conseguimos, esses dois times conseguem competir. Você viu a dificuldade que foi para a gente passar para essa final, você viu também a dificuldade que foi para o Flamengo passar do Racing, antes eu acho que foi Estudiantes, se eu não me engano. Então, você vê que não é assim fácil, igual muitas pessoas falam, mas por a gente ser constante, a impressão que dá é que a gente está soberano o tempo inteiro, né? Mas é muito trabalho, muita dedicação, e no caso do Palmeiras também é muito pé no chão e sabe que o importante é a gente estar no nosso melhor, fazer o nosso melhor, e para conseguir atingir os objetivos, né? Mas ainda a gente não pensa no Flamengo, né? Foi ontem que foi o jogo, tem que comemorar, tem que descansar e daqui a um tempo a gente vai pensar nisso. Não, eu tenho um contrato, acho que até 2028, não, acho que é 2028. Sou feliz aqui, é um time onde eu sou feliz, me sinto muito em casa, né? E óbvio que a gente ganhando, chegando a finais, motiva ainda mais. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, o que eu sei é que hoje eu tô bem, tô feliz, tô motivado e eu quero terminar esse ano fazendo história. Aliás, a vitória heróica segue repercutindo enquanto o Alviverde se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são com Tati Tavares. O Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol, depois da classificação heróica da virada histórica diante da LDU no Allianz Parque. O Verdão tinha perdido em Quito, no Equador, por 3-0. Precisava vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas aplicou uma goleada 4-0 e avançou de forma direta à final da Libertadores. Realmente uma noite mágica, como havia prometido o técnico Abel Ferreira. E o goleiro Carlos Miguel comentou um pouquinho sobre a atmosfera do estádio. Para mim foi uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca passou nem perto do que foi ontem, né? Do calor do jogo, da torcida, do estádio. Foi inacreditável, foi absurdo mesmo. E cada gol era... Parece que o cara arrepiava e sentia que a vitória ia chegar, a classificação ia vir. E graças a Deus veio da melhor maneira possível.
A grande decisão acontece em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Reedição da final de 2021. Mais uma vez o Flamengo pela frente. Mas antes é bom pensar também no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras enfrenta neste domingo, no Alfredo Jaconi, o Juventude. O ano do Palmeiras pode terminar ainda mais mágico, né? Tem 2 títulos em disputa, Libertadores e Brasileirão. O Verdão é o líder do Brasileirão com 62 pontos e o Flamengo está na cola, na segunda posição com 61. Na tarde desta sexta, o técnico Abel Ferreira fez aquele treino regenerativo com os jogadores que atuaram contra a LDU, mas ele ainda tem mais uma atividade no sábado, antes da viagem para Caxias do Sul. E olha, a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira após a classificação para a final ainda está dando muito o que falar. Os torcedores palmeirenses querem saber se Abel vai renovar o contrato, né? Ele que tem vínculo até o fim de 2026. E olha, para ele, papel assinado não significa tudo, não. Ela sabe aquilo que ela sabe. Eu não preciso de assinar contrato. Ela sabe aquilo que eu quero. Mas não vos posso dizer que não fiquei... Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. Tá aí Abel Ferreira mais uma vez falando do contrato, sobre renovação, falou também da derrota, ainda tá magoado com as vaias de uma parte da torcida. Mas ontem ele saiu enorme, Gustavinho. Claro que ele sai enorme, por até ele mesmo admite, por um erro que ele cometeu no jogo de ida, e para mim escalou mal no jogo de ida. Mas essa volta ele fez tudo que teria que ser feito. Ele coloca o Alan jogou pra caramba, para mim o melhor jogador. Ele coloca o Sousa vai bem, marca gol, e ele coloca o Veiga no segundo tempo, que quase ninguém acreditava, e o Veiga também é decisivo. É isso, ontem essa vitória com toda certeza passou muito pelas mãos dele, né? É curioso porque até o técnico Thiago Nunes fala, olha, o Palmeiras veio para jogar na altitude com a gente e o Abel não sabia nem o nome dos meus jogadores. O Abel não sabia, não tinha nem consciência de quem era. Então acho que o Palmeiras errou sim, errou na escalação. O Palmeiras cansou na altitude, mas ontem realmente teve uma noite aí que essa vitória a gente precisa colocar na conta do Abel. Porque além do Alan surpreender, né, como titular e ter ido muito bem, tudo o que o Abel fez, principalmente as substituições no segundo tempo, funcionaram, deram muito certo. E o Veiga, que não vinha fazendo boas partidas, não vinha jogando bem, se recuperou, pôde fazer 2 gols. E é curioso, Isa, principalmente no gol de pênalti, eu não sei se você teve essa impressão também. Você vê que o Vitor Roque, ele pega a bola. Sim. E aí os jogadores da LDU ficam na orelha dele, provocando. Mas essa você vai errar. É a nova moda. Mas olha a inteligência do Vitor Roque. E aí ele fica dando risada, fica rindo da cara dos caras e tal. Quando o árbitro fala, vamos cobrar o pênalti, sai todo mundo daqui, ele chama o Veiga e fala, bate o pênalti, faz o gol. E aí o Veiga com a cabeça fresca, concentrado, sem ter sido provocado, vai lá, bate o pênalti, tá certo que bateu no meio ali, deu aquele frio na barriga de ver esse pênalti batido no meio. Eu particularmente não gosto, Isa, mas a bola acabou entrando e o Palmeiras acabou se classificando direto. Então, um belo jogo, acho que o Abel Ferreira é um grande treinador. Claro, a torcida do Palmeiras quer uma renovação, mas a gente sabe que no meio do futebol, olha, preto no branco. Tem que assinar, tem que fazer o contrato, mas a gente sabe, pelas informações que a gente tem, inclusive, de dentro do Palmeiras, é que o Abel renovaria este contrato, porém sem multa rescisória. Então, dependendo do que acontecer, mas aí Isa... o clube fica na mão dele, né? Exato, mas seria uma das pedidas do Abel, seria justamente essa, olha, eu renovo o contrato desde que não haja multa. Se vocês quiserem me mandar embora Mas de qualquer forma, se ele sair do clube, o outro clube vai pagar para ele sair.
Não pagaria multa pro Palmeiras. Ah, mas coitado do Palmeiras. Vai deixar o clube a pé e sem treinador? Isa, pode acontecer. Isso depende. A fase é muito complicada. Você lembra que no Campeonato Paulista o Palmeiras perdeu a final pro Corinthians e é isso que você estava falando. Até um pouco tempo atrás, a torcida do Palmeiras estava pegando no pé do Abel Ferreira, principalmente a torcida organizada, pegou muito no pé do Abel, porque não aceita perder. Ontem, inclusive tem um ponto dessa coletiva que chama muito a atenção, é justamente quando o Abel Ferreira ele diz, olha, todo dia aqui eu preciso provar o porquê é que eu estou nesse cargo. E treinador no Brasil é assim, Isa. Ó, nesse Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia, 20 técnicos foram demitidos. Só 6 clubes não mudaram de técnico no campeonato. A nossa produção fez um calendário, armou lá um calendário do Palmeiras até o final da temporada e o mesmo também para o Flamengo, para a gente já começar a aquecer para essa final. Dá uma olhada, Gustavinho. Tem o Juventude fora de casa, a próxima rodada já nesse fim de semana, não há muito tempo para respirar. Santos em casa, Mirassol fora, Santos fora de novo, porque esse jogo do Santos é o jogo atrasado. Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa. Aí tem a decisão contra o Flamengo, no dia 29 de novembro. E aí temos Grêmio fora, Vitória em casa e Ceará fora. Lembrando, e deve ser adiado esse jogo do Grêmio, que é um dia depois da Libertadores, não tem como. Lembrando que o Palmeiras também está disputando e é o líder do Brasileirão. O que você acha? Quantos pontos? Vamos colocar o Juventude. Esse jogo do Juventude fim de semana vai ser muito complicado para o Palmeiras. Porque colocou todo como fala? Todo o sentimento, toda a pressão, tudo pra fora. Extravasou, né? Extravasou tudo na quinta-feira, então acho que vai ser um jogo mais complicado pro Palmeiras, mesmo Juventude lutando contra o rebaixamento. Esses jogos, Isa, não dá pra se enganar e achar que vai ser um jogo tranquilo pro Palmeiras. Não vai. O Juventude, apesar de não estar jogando bem, pode surpreender em Caxias, porque realmente tem um time que em casa é chato, é um time complicado. E claro, é aquilo que você falou, a pressão estava toda em cima dessa partida da LDU. E é normal, após uma vitória, principalmente da maneira que foi, do Palmeiras, é normal que os jogadores sintam-se um pouco mais relaxados para essa partida. Então, certamente vai ser um jogo muito difícil. Depois pega o Santos em casa. Eu quero saber quantos pontos faz o Palmeiras diante do Juventude. Eu acho que é um jogo muito difícil, mas o Palmeiras consegue aí pelo menos um empate com o Juventude, mas eu acho que vence fora. Tá bom, 3 pontos. 3 contra pontos. O Santos. Em casa vence. 6. Mirassol fora. Empata. 7. Santos fora. Vence, o Santos tá desesperado, mas vence também. 10 pontos. Atlético Mineiro. Eu acho que aí... Melhorou o Galo, né? O Galo deu uma bela de uma melhorada. O São Paulo conseguiu ajustar bem esse time aí. Eu acho que aí um empate. 11. Fluminense em casa. Vence porque é em casa. 11, 12, 13, 14. Dani, agora marca aí 14 pontos pro Gustavinho contra o Palmeiras. Eu vou deixar os 3 jogos de volta pro final, pode ser? Pode ser, vamos lá. 14 pontos, vamos ver a sequência do Flamengo agora. Lembrando que o Flamengo está 1 ponto atrás do campeonato, é isso? Exatamente. Tem uma vitória a menos. Isso, 61 pontos e o Palmeiras com 62. Está um pontinho só na frente. Sport em casa esse fim de semana, o Flamengo também tem vários desfalques para esse jogo. Pedro que tá fora, né? Uma fratura no o braço. Jorginho tá com dor, Léo Ortiz jogou o máximo. Tem muita gente fora, mas mesmo assim o Flamengo com as reservas. O Sport já entregou os pontos, né? Inclusive o treinador, semana passada, que já não é mais treinador, que caiu também, já tinha dito, olha, a diretoria precisa pensar no planejamento 2026, acabou sendo mandado embora depois disso aí. Então o Flamengo, mesmo jogando com vários desfalques, vence o Sport em casa. Beleza. São Paulo fora. São Paulo fora, vence. 6 pontos. Santos em casa. Vence também. 9 pontos. Sport fora de novo. Vence. 9, 10, 11, 12. Fluminense fora. Aí empata. 12, 13 pontos. E o Bragantino em casa? Bragantino em casa
Olha, esse time do Bragantino também tá caindo. Tá caindo, mas é um time que tem bons jogadores. Eu acho que esse jogo aí, mesmo em casa, acho que o Flamengo vai dar uma tropeçada, um empate. Você fez de propósito, né? Não. Os dois terminarem com 14 pontos. Foi isso, Dani? Foi, né? Não fiz, mas é isso. Acho que vai definir ali no finalzinho, essas 3 últimas partidas aí que vão definir o campeonato. De qualquer forma, mesmo se vamos supor que o Flamengo vence esse jogo do Bragantino, vai a 16. Passaria um ponto. Passaria um ponto. Um ponto o Palmeiras, mas aí tem a sequência no final e o Flamengo tem um último jogo bem difícil fora de casa diante do Mirassol. Na verdade, o Mirassol pode estragar os dois, né? Porque tem 2 jogos na sua casa no Maião contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Exatamente. Mas aí fala agora ou não? O quê? É que dê agora Pode falar. A pontuação? Então tá bom. Vamos lá. Atlético Mineiro fora de casa, empate. 15 pontos. Ceará vence. 18. E pro Mirassol, essa última partida, o Flamengo perde. 18 pontos. Tem como a gente voltar na tela anterior? Sabe por quê, Isa? Mirassol dentro de casa tá dureza, viu? Você deu empate? É empate e fora a derrota pro Flamengo. 18 pontos ao Flamengo. E ao Palmeiras nessa reta final? Olha, eu acho que empata ali com o Grêmio. 15 pontos. Bate o Vitória e bate o Ceará. 18, 19, 20, 21. O Flamengo terminaria 3 pontos atrás. É isso? Eu acho que, olha, Isa... 21 a 18 ficaria. Eu acho de que... matemática, hein? Verdão, campeão. A professora deve estar orgulhosa de mim. O Dani já falou aqui, no fim do ano você vai voltar, a gente vai rever esses números. Não, ótimo. Vamos bater cada um para você aí na tabuada. Não, fechado. Vamos lá. Eu pelo menos olhando, analisando aqui, eu acho que é isso. Hoje, Palmeiras e Flamengo são os melhores times do Brasil. São, para mim, os melhores times da América do Sul. Acho que das Américas não tem um time melhor do que esses dois. Tem os mexicanos lá que tem bons times, mas também acho que não batem os brasileiros, né? Pelo valor de investimento nos clubes, enfim. Então, com certeza... vão estar ali brigando até o final. Isa vai definir ali na última rodada, é que vai definir. Se você parar para analisar esse campeonato, você vê, pouco tempo o Cruzeiro ficou um pouco na liderança, mas com jogos a mais, né? Porque Flamengo e Palmeiras, como jogaram o Mundial de Clubes, tiveram jogos atrasados. Mas aí depois disso é Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, vai ficar aí. Mas vai ser pau a pau esse Brasileirão. Emoção até o final. Assim. É isso aí, meus amigos. Emoção até o final. Promete esse Campeonato Brasileiro. Bom, na contagem aí, né, do comentarista, o Verdão seria campeão por 3 pontos de diferença. Tá bom, né? Ser campeão acho que é o que importa, né? Vendo que tem também essa final aí da Libertadores. Comenta aqui a sua previsão aí pro final do Campeonato Brasileiro. Quero saber também a sua opinião, meu amigo, minha amiga palmeirense. Muito bom final de semana. Irei ficando por aqui nesse vídeo. Inscreva-se, deixa o like. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias e informação do Verdão na mídia esportiva. Fui!